Oi, pessoal, eu sou a Raíssa, eu sou aluna do segundo ano de Pedagogia e sou diretora cultural do Centro Acadêmico Paulo Freire, e eu estou aqui hoje para apresentar, em nome do nosso centro acadêmico, o nosso podcast, que ele tem como objetivo apresentar algumas informações sobre o curso de Pedagogia e sobre a vida acadêmica no geral, para estar orientando os discentes, os futuros discentes que vão entrar na graduação. E hoje eu estou aqui com a professora Kátia Kodama, vice-coordenadora do curso de Pedagogia. Bom dia, professora, Bom dia. Seja bem-vinda. Então, a gente vai começar o nosso podcast. Então, professora, me fala um pouco sobre você, sobre a sua trajetória no curso de Pedagogia, o que ela representa na sua vida. Bom dia, obrigado pelo convite. Para mim, o curso de Pedagogia foi o curso que eu ingressei na universidade, né? Então, eu prestei um concurso para o Departamento de Educação, sabendo que eu ia atuar no curso de Pedagogia, tá? Uma coisa que me deixa muito feliz é porque são poucos os cursos de pedagogia que têm uma carga horária mais extensa de prática de ensino de arte. E eu prestei o concurso sabendo que eu ia trabalhar, principalmente com essas disciplinas, né? E a minha formação é em arte, então, portanto, eu fiquei muito feliz e é uma continuidade mesmo, assim, de uma proposta de carreira, de pensamento, né? Eu sou formada em artes e na parte de teoria da comunicação e cultura, meu doutorado. Mas eu sempre atuei como educadora. Então, eu sempre brinco que eu comecei ao contrário, né? Eu comecei dando aula numa universidade, fui para o ensino médio, depois eu fui para o ensino fundamental e educação infantil, né? E uma coisa que eu sempre acho importante dizer é que a minha consciência de ser educadora, ela foi construída quando eu fui dar aula na educação infantil, né? E isso, consequentemente, acaba trazendo para você pensar um curso de pedagogia mais dinâmico, mais equilibrado com a realidade. Acho que minha atuação dentro do curso de pedagogia sempre foi para que as coisas transitassem dentro de novas propostas educativas. Acho que foi, até porque eu sou das artes, e as artes Sim. são meio revolucionáriazinhas. Sim. E se você pudesse voltar lá no início da sua carreira, o que você diria para sua pessoa enquanto uma pedagoga iniciante? Ah, não sei. Ser pedagoga também é alguma coisa que tem muito a ver com a minha família. Minha mãe era professora, eu venho de uma família onde as mulheres e homens foram professores, foram e são. Então, acho que era meio natural ser professor, né? Mas eu confesso que quando eu fui fazer o curso da Belas Artes em São Paulo, eu queria ser escultora. Aí um dia eu tive um professor que falou que eu nunca seria uma escultora. Eu fiquei muito chateada. Aí depois que passou ficar chateada, eu fui perguntar para ele. Daí ele falou assim, mas você não pensa como escultor. Você teria que fazer desenhos onde a luz e sombra sobressaísse. Você tem um desenho linear. Você pensa linhas. Aí eu comecei a olhar os meus desenhos e realmente a linha me encanta, né? Aí eu fui fazer gravura, eu fiz bacharelado em gravura na Belas Artes. Desse contato com a gravura, eu entrei em contato com a Xilo Gravura. A Xilo me levou para pensar arte popular, a arte do cordel, principalmente. E eu nunca mais saí desse âmbito de pensar a arte popular. Não que a arte erudita ou a arte, né? Mas assim, como que as pessoas se expressam, né? As comunidades. Aí eu fiz um doutorado pensando nas visualidades das festas populares, especificamente as festas das folias de reis. Então, qual é a materialidade e as visualidades dessas festas? Esse olhar para a arte popular, para a cultura latino-americana, sempre me encantou muito, né? Então, e esse ano eu estou muito feliz, por exemplo, eu sempre quis oferecer uma disciplina de arte latino-americana. Dentro das propostas acadêmicas, dos cursos, né, ou dos projetos pedagógicos, não cabe conhecer arte latino-americana, né? E eu estou oferecendo essa disciplina, ofereci o ano passado e estou oferecendo esse ano de novo de arte latino-americana. Então, acho que isso é uma realização, acho que quase um sonho. Então, o que eu diria para mim lá atrás? Não sei.
era um caminho meio natural ser professora. Né? Agora, como a gente vai se construindo como educadora, aí é todo dia. Então a gente poderia dizer que a sua grande paixão, ela sempre esteve envolta na arte e na pedagogia, de certa forma. Sim. Na verdade, eu acho que o curso de pedagogia, ele deveria ser tratado e visto como curso básico de toda a universidade. Não básico no sentido de basiquinho, básico no sentido de formação. Né? Porque sem pedagogo, que alfabetiza, que educa a criança, não vai ter médico, não vai ter engenheiro, não vai, né? Então eu penso assim, e é um curso que é olhado assim, pedagogia, né? Mas eu não sinto isso. Eu acho que é diferente. Se você tem grandes cientistas da área de exatas, da área de biológicas e de humanas também, foram porque todos eles passaram por pedagogas. Né? E eu tenho assim muita bronca quando eu vejo as meninas de pedagogia achando que você sabe, corujinha, cor-de-rosinha, de bolinha, de pedagogo para mim não é isso. Né? Quando eu cheguei aqui e vi, né, a chapa da Elza Freire e do Paulo Freire, o Paulo Freire nunca se sentiu menos Paulo Freire por ter atuado como alfabetizador. Sim. É o contrário. Eu acho que o legado da Elza de manter viva essa ideia do Paulo Freire, de uma educação para todos, de uma educação conciliadora, de uma educação de olhar o outro, de olhar a rua, o local de onde as pessoas vêm, né? A sua cultura sendo trabalhada junto com a cultura da escola. Sim, isso é contexto, né? É. E falando sobre essa questão da visão que as pessoas têm sobre o curso de pedagogia, qual que é o mito mais absurdo que você já ouviu até hoje em relação ao curso? Ai, a corujinha. A corujinha cor-de-rosa para mim é o ó. Eu acho que tudo bem, né? A coruja é realmente um símbolo da filosofia. Ela, como dentro dessa linha de estudo que eu fiz para as festas populares, eu acabei caindo no estudo da semiótica. Né? Então, quando eu vejo as meninas saindo com bolsinha cor-de-rosa, de corujinha com strass, eu falo assim, não é isso não, sabe? Não é isso não. É mais do que isso. Né? E aí eu falo assim, não põe corujinha, né? Acho que, não sei se eu já entrei na sua sala como educadora e falei assim, nada de corujinha cor-de-rosa. Mas eu acho que a gente precisa se ponderar de algo maior que é a pedagogia. Né? E eu sempre falo assim, os outros cursos, né, eles têm identidades visuais mais afirmativas, né, mais empoderadas do que eles são. E quando a gente sai com uma corujinha cor-de-rosa, é meio complicado. Sim. Pode ser roxinha, pode ser de bolinha. Tá? Eu acho que a pedagogia não é inho. Né? Então, não é cartãozinho, não é tia, não é criancinha. Esses estereótipos, né, do inho, a gente tem que superar. Sim. E, assim, para você, qual que é a grande verdade de você ser um pedagogo, de você passar por esse processo de formação crítico, conscientizador que a pedagogia traz aqui na universidade? Acho que é mais ou menos nesse caminho que eu estava dizendo antes, né? Essa consciência que eu posso colaborar na formação inicial de um indivíduo. Isso eu acho, assim, muito, muito importante. E, por incrível que pareça, eu sempre digo assim que eu não estou aqui porque eu não dei certo em outro curso. Sim. Eu estou aqui porque eu escolhi, porque eu vim, porque eu prestei esse concurso, porque eu escolhi estar na pedagogia também. É diferente. As pessoas acham que a gente vai para a pedagogia porque não deu certo numa determinada trajetória acadêmica. Sim, a gente ouve muito isso. Né? Teve uns anos atrás, bem atrás, eu lembro que eu fiquei muito brava com uma pichação de banheiro. Porque, por incrível que pareça, na universidade ainda tem isso, né? Sim. Mas dessa vez eu fiquei muito brava, que era assim. As meninas da pedagogia são feias e vêm para a faculdade para arrumar marido. Que absurdo. Né? Então, isso me marcou muito, porque qual é a visão, né, que as pessoas têm de quem se propõe a fazer um trabalho tão sério, o que é formar uma criança? Sim. Né? Então, aí eu vejo assim que quando alguém escreve alguma coisa dessa, ela não escreve gratuita. Ela escreve porque por trás tem uma construção que leva as pessoas a pensarem nisso. Sim. E eu acho que nos momentos políticos que a gente está vivendo, principalmente nessas 2 décadas do século XXI, desconsiderar o professor é uma estratégia de dominação e de alienação. Então, o melhor jeito de desconsiderar o professor
é desconsiderando o professor de educação básica. Então, eu vejo que por trás dessa pichação que eu citei aí, tem uma construção política muito mais séria e muito mais nefasta para a sociedade. As pessoas que pensam que um educador de ensino básico, um educador de educação infantil, de ensino fundamental 1, não tem importância, tá? Ele não tem consciência de formação social. Então, como é que você estrangula esse profissional? Baixando salários, depreciando a própria profissão. Então, eu acho que hoje, eu já estou quase no fim da minha carreira, mas eu ainda encaro que ser professor hoje é atuar num sentido de uma grande subversão. Ser um professor consciente, ser um professor crítico, ser um professor, né, que não pense só em transmissão de conteúdo. Até porque, se a gente pensar em conteúdo, né, o conteúdo está posto. Né? O que eu quiser saber, eu digito, ou de plataformas reconhecidas ou não, ou IA, o que for, eu obtenho essa informação. Né? Agora, o que eu faço eticamente, o que eu faço politicamente, o que eu faço construtivamente na formação de uma pessoa com isso que está posto, aí é outra opção. Então, eu nunca me vi como eu nunca passei conteúdos. Eu sempre me vi articulando conteúdos, né? Articulando imagens, articulando artistas, articulando a história da humanidade vista pelas artes, né? Então, eu acho que isso é importante, você ter consciência, o educador, né? O futuro pedagogo, vocês, né? Terem consciência disso. E diante desse cenário assim, de estereótipos, de uma construção social que busca desvalorizar a carreira do professor, você acha que existe algum caminho possível para a gente mudar esse pensamento social que foi criado? Acho que a gente se empoderar do que é ser pedagogo mesmo, com todas essas configurações. Eu não passo conhecimento, embora, tecnicamente, tá? Qual é o poder que nós temos? Que o pedagogo foi desconstruído isso do professor. Para uma criança chegar a ser um jovem, um adulto, que use todas essas formas de informação, ela tem que passar por uma coisa básica, que não existe robô ou internet que vá dar conta, que são os múltiplos processos de alfabetização. Então, eu entendo a alfabetização linguística, sem ela não se faz matemática, não se faz ciência, não se faz nada. A própria alfabetização matemática, eu acho que a gente trabalha no curso de pedagogia com múltiplas alfabetizações. Sim. Né? Então, a alfabetização matemática, no meu entender, sem ela também não vai para frente. Né? Sem ela você não vai ao mercado fazer compra. Aí eu acho que um dos dados importantes que a gente tem hoje, segundo um teórico que eu estudo, que é o Fernando Hernandes, e a Ana May Barbosa, são duas pessoas que falam muito da gente pensar uma alfabetização visual. Né? Porque, paralelo a essa alfabetização linguística, nós estamos imersos numa sociedade maciçamente de visualidades. Sim. Então, quando eu penso que eu vou trabalhar essa leitura, né, visual, e que ela é muito sutil, ela é cheia de nuances, ela é cheia de armadilhas para as pessoas, né? Então, eu acho que trazer essa criticidade. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam começar a dizer isso para o outro. Precisa começar a falar, olha, sem que eu te ensine ou ensine para o seu filho para a decodificação linguística, tá? Não vai existir nada. Então, assim, e aí eu vejo todas as estratégias políticas de desconsiderar esse profissional. Né? E eu penso que a gente faz mais do que isso. Sim. E assim, parando para pensar que as pessoas
têm uma visão sobre a pedagogia de que o pedagogo só atua na escola de educação básica, na escola de educação infantil, que outras áreas um pedagogo ele pode atuar? Acho que isso tem ampliado bastante. Eu acho que, assim, algumas instituições como o Museu, SESC, né, têm pensado e têm contratado pedagogos, né? São os departamentos de educação, o departamento educativo de um museu, por exemplo. Toda a concepção que a Ana May Barbosa, que é essa teórica do ensino de arte brasileira, tem, nasce de uma proposta de quando ela começou a trabalhar com crianças no MAC USP, né? Então, assim, veja bem, qual é a importância de um setor educativo dentro de um museu? Qual é a importância de um pedagogo que atua dentro de presídios? É uma coisa que ninguém para pensar. Sim. Né? Qual é a importância que teria um pedagogo dentro de postos de saúde, trabalhando, fazendo um trabalho de empoderamento de mulheres que não sabem ler uma receita, que não sabem fazer a dosagem correta de uma medicação para os seus filhos, né? E nessa área, eu acho que tem uma atuação muito significativa, que é o pedagogo que vai atuar dentro de hospitais. Alguns hospitais hoje já trazem esse profissional, né, para lidar com, principalmente os hospitais que trabalham com permanência muito grande, né, hospital de câncer, de hemodiálise infantil, em que essa criança fica apartada do mundo. Então, alguns já têm o pedagogo atuando lá dentro. Dentro de uma empresa, né? Eu sei que tem pedagogos atuando dentro de empresa. Tem pedagogos atuando dentro de editoras, né? Como é que você avalia o livro? Como é que, né, a concepção de materiais, livros para as crianças? Então, eu acho que tem outros campos, sim, tá? Não necessariamente não precisa ser na escola. Mas eu acho que tem um dado certo, porque, assim, esses dias nós estávamos fazendo um levantamento entre outros colegas de outros cursos, né? E pensando no profissional que sai da Unesp como pedagogo. A gente tem um altíssimo índice de empregabilidade, né? Quase todos os nossos alunos saem encaminhados para um trabalho certo. Sim. Então, assim, quando se pensa em contratar estagiários, os estagiários que vão para as escolas remunerados são alunos desde o primeiro, segundo semestre, já tem aluno contratado. O que isso é um contrassenso da sociedade. Se as escolas, né, pensam que esse profissional formado na Unesp, no curso de pedagogia, é um profissional de credibilidade, por que nós não nos enxergamos com esta credibilidade? Então, acho que, assim, tanto nós que atuamos como educadores, quanto vocês, discentes, né, a gente tem que ter muita clareza, né? Primeiro que é um dos cursos da FCT com o maior número de alunos. É um dos cursos que mais forma alunos. E é um dos cursos que, formando, grande parte dos nossos alunos saem empregados. E hoje, acho muito interessante quando eu vou em algumas diretorias de ensino, alguns lugares, que eu encontro ex-alunos que já estão trilhando outra carreira maior, de gestor, de supervisor, né? É muito bom encontrar ex-alunos nesses cargos de gestão. Significa que a gente introduziu uma formação mais sólida, mais crítica, né? Então, eu acho que o curso de pedagogia da FCT, ele é um carro-chefe, embora as pessoas não tenham consciência que ele é um carro-chefe. Então, pensando que a gente é um curso onde nós vamos se formar para ser agentes transformadores, você acha que tem algum projeto ou algum evento aqui na Unesp que ele seja marcante? Do curso de pedagogia? Isso. Para ser sincera, não. Tá? Acho que fica restrito à semana de pedagogia e restrito hoje ao seminário de estágio. Sim. E eu acho que esse curso ele pode interagir com todos os outros. Então, acho que está na hora da gente começar a pensar que eu posso ir lá para o CEAFIR, eu posso articular projetos com engenharia ambiental, eu posso articular projetos com arquitetura, eu posso articular projetos com a matemática, com a física, com a química. Mas como as pessoas acham que cada um fica na sua caixinha, a gente não percebe essa transversalidade, né, do curso. Eu, particularmente, já desenvolvi alguns projetos
significativos com a arquitetura. E sempre que eu envolvo o curso de pedagogia, o curso de arquitetura, os trabalhos, o encontro, acho que é muito legal isso, o encontro é um encontro positivo. Não sei se porque também o curso de arquitetura é um curso de muitas vertentes, né, de formação, ele também ele caminha junto com a formação do pedagogo, né? Então, eu vejo que todas as vezes que eu envolvi esses dois cursos como educadora aqui, nós obtivemos resultados muito produtivos, muito bons. Então, você acredita que a gente precisa trazer de certa forma, uma multidisciplinaridade para dentro do curso, assim, envolvendo alunos com outras experiências de fora do nosso curso? Sim, acho que acho que nem é multidisciplinaridade, eu acho que é uma transdisciplinaridade. Sim. É você trabalhar, né, com outros saberes e levar essa visão para outros saberes também. Então, por exemplo, não adianta você fazer pesquisa da qualidade de água, que é uma pesquisa que acontece aqui, se você não pode socializar isso. Quando a gente começar a trabalhar de novo essas questões da curricularização, eu acredito que esse curso ele vai transitar por outros lugares. Esses dias eu encontrei uma professora, uma amiga do curso, que estava conversando com a coordenadora de um outro. E a pergunta dessa outra coordenadora era: mas como é que eu chego até os alunos? Aí, assim, eu não sei como é que a gente chega até, né? O que está lá fora dos projetos de curricularização. E aí a gente começou, não, mas você pode fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então, ela tinha uma boa penetração com um grupo, mas o que estava faltando? Como é que eu chego até esse grupo? Então, eu acho que isso caminha dentro dessa transdisciplinaridade que eu falo. Sim. E tendo em vista a sua trajetória, né, a trajetória artística, a trajetória como educadora, de que maneira você acha que as suas obras, né, a gente trouxe uma ali que a senhora ilustrou, O Tempo de Eva, você acha como que elas podem impactar no curso de pedagogia? O Tempo de Eva já é um produto assim. O Tempo de Eva, os textos são de uma professora da área de exatas, que é a professora Eliane, de matemática, e eu com a questão da ilustração. Né? Foi muito bom fazer esse texto, fazer esse livro, porque foi uma descoberta minha e dela, né? Da gente pensar as coisas. Assim. Eu acho que tudo que você pensa hoje requer que a gente tenha cuidado com as visualidades. Sim. Tá? Então, como que eu, educadora de arte, né, vejo as coisas acontecendo. Deixa eu vou falar uma coisa agora aqui. Acho que a gente precisa sair dessa caixinha. Sim. Tá? De achar que coisas da educação tem que ser inho, bonitinho, papelzinho, florzinha. Não tem nada a ver com as flores, não. Uma vez uma aluna me falou uma coisa, faz pouco tempo, e eu realmente fiquei pensando no que ela me disse. Eu sempre fico muito brava quando eu passo lá no bloco 5 e vejo papel pregado na parede. Sim. Né? Acho que esse é um caminho que a gente pode atuar. Né? Por quê? Porque quando você vai pregando papel na parede, vai ficando e ele vai fazendo parte da parede e ninguém mais lê. Sim. Porque esse tipo de informação, dentro da teoria da comunicação, tem que ser ágil, tem que ser reorganizado sempre, senão as pessoas não olham mais. Né? E aí, quando você deixa um tempo um papel pregado na parede, você vai lá e tira e a parede fica marcada. Né? Então vai ficando aquela parede assim que parece um Frankensteinzinho cheio de marcas, né? E eu fico muito brava com isso quando eu olho. Assim, literalmente é bravo mesmo. Aí uma aluna virou e falou assim: Pro, não adianta você chegar aqui e ficar brava se a gente não sabe fazer de outro jeito. A gente só teve esse modelo. E realmente você entra nas escolas e você vê aquele monte de coisa pregada na parede, aquele monte de papel, aquele monte de desenho de criança. Será que isso é valorizar a produção visual das crianças? Será que isso é valorizar as informações pedagógicas que a escola... Mas isso é uma característica da escola pública. Quando você visita outras escolas, principalmente as escolas particulares de elite, não existe isso. Isso é tratado com
o espaço todo ele é educativo. Eu acho que o que eu quero dizer é isso, o espaço em si de um local, de uma escola, ele tem que ser educativo. Se eu colo papel na parede, o que eu estou dizendo para essa criança? Pode colar, pode rabiscar, não precisa conservar, não precisa manter, né? E na escola particular, nas escolas, né? Eu estou falando principalmente de elite, hegemônica, isso não acontece. Porque os educadores de lá, pela própria, né, têm consciência desse aspecto. Então, assim, eu não sou contra o desenho da criança ser exposto, o trabalho da criança ser exposto. O que eu acho é que a gente precisa ter um critério mesmo de como expor isso. E na minha trajetória como educadora, eu vivi isso, né? Então, eu fui professora de arte em várias escolas, eu fui coordenadora de escola, e nos lugares em que eu já passei, a gente sempre procurou fazer com que o trabalho do aluno fosse visto como uma produção muito importante, né? Então, a gente nunca pregou na parede, fazia assim, algumas molduras e usava essas molduras, fazia alguns painéis, usava esses painéis. Então, acho que a gente precisa pensar. É mais ou menos assim. Eu vou pegar um exemplo bem bobo, que todo mundo conhece. Você vai a um salão de beleza. E você entra nesse salão de beleza para cortar o cabelo, para fazer uma maquiagem. E ele está todo bagunçado. As coisas estão, né? Qual é a sensação que você vai ter? Ou vamos supor, né, um mercado. Supermercado. Quando você entra num mercado que ele não é planejado visualmente, qual é a sensação que a gente tem? É o contrário. Quanto maior a rede de supermercado, né, quanto mais caros são os produtos, mais organizados esteticamente e visualmente eles são. Né? Então, pegando essa comparação, que é estou tentando fazer né? Quando você entra num Max Mufato, que é um lugar, não é um lugar para você degustar, olhar, comprar. Embora ele tenha uma organização muito boa, eficaz, tá? Ele não é esteticamente construído. Sim. Ele é organizado. Aí você entra num outro mercado grande, né? Os mercados de shopping, por exemplo, né? E você vê que ele também é organizado, mas as questões visuais prevalecem. Banco é a mesma coisa, né? Posto de saúde é a mesma coisa. Então, assim, quando você vê um posto de saúde bem gestado, ele não tem papel pregado para qualquer lugar. Sim. Mas a escola achou que isso é uma forma de educar. Eu percebo que isso é uma construção meio que histórica, né? Vem. Mas a gente tem que pensar que qualquer coisa que eu coloque na parede de uma escola, no espaço, passa a ser educativo. Sim. Então a gente teria que ter muito critério com isso. E quais você acredita que seriam as manifestações artísticas essenciais para a gente garantir uma formação integral da criança nesse processo, tanto de alfabetização quanto da formação geral de uma criança? Bom, aí eu vou usar a Ana May. Está nos parâmetros, está na BNCC, enfim. A Ana May trata, né, a arte como um conhecimento. E ela diz que para você transitar, né, nesse conhecimento, mas foi dividido em 4 grandes grupos. A música, o teatro, as artes visuais e a dança. Eu sei que essa formação ainda é vista como essa formação generalista, né, grande. Porque, por exemplo, eu não sei música, eu não sou bailarina. Eu atuei como educadora usando teatro e artes visuais, foi o que eu fiz. Então, eu me sinto confortável falando de artes visuais, mas eu não sei dançar. Então, é pensar que a arte tem que dar conta desse universo. Só que quando eu penso na arte, no fazer festinhas, dancinha na escola, tá bom. Né? Eu posso até chamar o professor de educação física, que também é outro equívoco. Mas se eu pensar que esse conhecimento ele vai gerar
né, reflexões críticas, né? Então, eu posso pensar que isso amplia a visão da pessoa. Então, por exemplo, dança. Quando a gente fala dança, o que vem na cabeça das pessoas da dança na escola? A festa junina, as festas de final de ano, a dança da festa do Dia dos Pais, da primavera, etc. Tal. Mas é só isso? Né? Não é. O mundo dança, né? Todas as culturas têm sua dança. Todas as culturas transitam nesse aspecto, né? De danças que, inclusive, são danças específicas masculinas e algumas específicas femininas. Se eu começo a ampliar minha visão pensando que dança é uma das expressões que a humanidade tem de manifestar, de sua forma de pensar, suas crenças, suas tradições, né? Suas hierarquias sociais, a dança mostra isso. Ela muda de figura, não muda? Uhum. Né? A mesma coisa as outras artes, as outras linguagens, né? Então, eu acho que, assim, eu às vezes me fico perguntando se eu consigo desenvolver pelo menos uma consciência crítica dessa importância da arte na formação das pessoas. Tem uma frase que eu acho, assim, muito interessante, que é atribuída ao Nietzsche, realmente, mas depois ele tem os seus desdobramentos, que é assim: a arte existe porque a vida não basta. Comer, dormir, trabalhar, levantar, comer, dormir, trabalhar, não basta. Eu preciso de mais. Então, eu preciso da dança, eu preciso da música, eu preciso do cinema, eu preciso do sabor dos alimentos, eu preciso de mais para eu poder ser humano. E a arte, na minha concepção, ela transita dentro desse aspecto do humano, da expressão do humano, da consciência do ser humano. Só nós podemos fazer isso. Então, assim, às vezes eu fico pensando, se era para cozinhar a panela, bastava ter moldado o barro, posto no fogo, para fazer outras coisas dentro dela, né? O cozimento. Mas a panela não era só isso. Ela não é só isso. Ela era desenhada, tinha um grafismo de identidade, eu estou falando isso de arte indígena. Tá? Se era para matar uma espada, por que a espada tinha que ser um objeto artístico, um desenho gravado? Por que a bainha da espada tinha que ser toda trabalhada? Sim. Né? Então, veja bem, eu estou falando de uma coisa que é básico, é o alimento que me mantém. Uhum. Eu estou falando de um extremo da humanidade, que é matar o outro. Sim. Então, se matar por matar, não precisava ter uma espada, uma faca, uma adaga bonita. Uhum. Né? Mas é o contrário. Então, esse sentido do estético, né, faz parte do homem. E acho que tem várias pesquisas que mostram, né, isso. Por que as pessoas se enfeitam em todas as culturas? Por que em todas as culturas as pessoas têm elementos simbólicos no seu corpo? Sim. Não estou falando de tatuagem, estou falando de simbólico mesmo, brinco, coisas assim, até as tatuagens. Né? Então, acho que é enxergar que nós somos seres simbólicos, como isso se materializa através das artes. Sim. Não sei se eu expliquei. Sim, e é muito bonito isso que a senhora fala, de que, de certa forma, a arte ela movimenta as pessoas, né? Ela movimenta a sociedade. Tem. Sim. Então, assim, caminhando para o final do nosso podcast, qual seria uma dica que você daria para os futuros ingressantes que têm interesse em cursar o nosso curso de pedagogia? Você está vindo para um curso que tem mercado certo de trabalho, acho que isso é importante de dizer. Você está vindo para um curso que você vai aprender ou transitar, né? Eu não sei se a gente aprende só, acho que vamos falar que a gente transita saberes, né? Em saberes, assim, importantes para você enxergar o outro, enxergar a criança, enxergar possibilidades de contribuir com a formação de uma pessoa. Isso é muito sério, né? As pessoas acham que, por exemplo, o médico lida com a pessoa, a vida, mas nós também lidamos. Né? Aquilo que a gente faz com a criança vai ficar gravado no coração dela para o resto da vida. Com certeza. Eu falo que a gente não lembra do professor Água com Açúcar. A gente só lembra daquele que foi muito doce,
ou daquele que foi muito amargo. Então a gente precisa fazer uma escolha. O quanto de doce, eu estou falando doce no sentido não de doce boazinha, né? O quanto de sabor importante a gente vai deixar na vida das pessoas. Eu falo que eu sempre vivenciei uma situação que me incomodava bastante. Depois que você é professor, não tem como você tirar isso que te impregna, né? O meu marido era veterinário, ele usava branco. Muitas vezes eu saía com ele e ele estava vestido de branco. E as pessoas passavam, ô doutor, tudo bom? Né? Então ele era reconhecido como um profissional da saúde. Aí às vezes ele estava final de semana, de shorts, de camisa. Né? As pessoas passavam e olhavam. Alguns voltavam dizendo, nossa, doutor, é o senhor? É o senhor? E eu não posso deixar de ser professora. Ele pode. Né? Se o padre colocar uma roupa comum, ele deixa de ser padre. O pastor, ele deixa de ser pastor. O médico, se ele está sem roupa branca, ele deixa de ser médico. Eu não. Se eu estou caminhando de tênis na rua, vão passar para mim, me olhar. Oi, professora, queimando as gordurinhas. Se eu estou no mercado, as pessoas não falam. As pessoas olham para mim ou falam falam alguma coisa, mas elas sabem que eu sou professora. Sim. Se eu estou num barzinho tomando uma cerveja com amigos, as pessoas olham e digam assim, nossa, ela toma cerveja também. Eu acho que o mais significativo para mim foi quando eu estava grávida, que uma aluninha, naquela época eu trabalhava na educação infantil, olhou para mim e disse assim, nossa, você também fica grávida. Você não é grávida, não falou grávida. Nossa, você também tem um bebê na barriga, né? Porque a mãe também tinha um bebê. Então, essas coisas, pode parecer coisas bobas, mas são sérias. Eu nunca mais vou poder, vocês nunca vão olhar para mim como sendo Kátia só. Sim. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, eu sou Kátia professora. E aí os meus filhos dizem assim, mãe, isso é muito chato, né? Porque todo mundo falando, eu vou lá na tua casa, tua mãe vai ficar. Não é isso. E acho que isso vem de uma consciência mesmo de... Eu tenho muito orgulho de ser pedagoga, que é isso. E se você pudesse deixar uma dica, assim, para o nosso centro acadêmico, para a gente estar trazendo essa visão do que realmente é ser pedagogo, você acha que teria alguma ação que poderia auxiliar a gente nesse processo? Acho que a gente precisava construir uma identidade uma identidade forte para esse centro acadêmico e uma identidade forte dessa ideia de pedagogos. Acho que isso que vocês estão fazendo, né? Essas conversas, trazer isso para que as pessoas comecem a escutar. É importante, porque a gente está numa era tecnológica, de mídia, de coisas assim. Criar uma identidade mesmo, né? De local. Criar uma identidade dentro da Unesp, mas uma identidade positiva. Sim. Tá? Uma identidade, né, assim, significativa. Acho que a gente tem tudo para ter essa posição. E eu vejo que cada vez mais, desde quando eu vim para cá até agora, eu vejo que tem vindo meninos e meninas muito mais críticos e conscientes dessa escolha. Sim. Então, assim, você não veio aqui porque você não deu certo em outro lugar. Isso foi uma escolha. E acho que a gente tem que ter muito claro isso. Sim. Tá? Ter orgulho dessa escolha, tá? Se posicionar dentro, né, dessa escolha como sendo algo importante e fundamental política e socialmente. Tá? O Paulo Freire já dizia, né, que todo educador tem uma ação política. E acho que isso não é uma questão de ser partidário. É política. A educação é um ato político, né? O que eu faço dentro da sala de aula é um ato político. O que eu faço aqui dentro dessa escola. Né? Então, acho que ter essa visão é muito importante. Acho que é isso que eu convido vocês para a gente se encontrar, conversar, discutir, sim, com certeza. Pensar e fazer essa coisa começar a acontecer com a grandiosidade que é ser um pedagogo. Sim, e principalmente um pedagogo aqui da FCT, né? Uma faculdade pública que a gente percebe que tem um ensino com uma qualidade gigantesca. Acho que a gente precisa ser bem crítico em tudo isso, ampliar as possibilidades de
de vida, de atuação aqui dentro, de marca daqui dentro. Vamos deixar as nossas marcas positivas. Sim, com certeza. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, em nome do CA, a sua participação, professor. Eu acho que você trouxe contribuições muito ricas, principalmente nessa questão dessa sensibilidade que a senhora traz da arte, do que é ser pedagogo. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Espero que a gente possa trazer você novamente aqui em outros encontros para debater outros temas, né? E é isso, eu agradeço as pessoas que estão assistindo e eu espero que vocês assistam os novos episódios que a gente vai estar gravando posteriormente. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigada.